Tudo bem? Bem-vindos de volta. Hoje com mais uma aula e o tema sobre reforma protestante. A gente vai apontar então algumas questões importantes. Uma delas é que essa talvez seja uma das maiores crises que a Igreja Católica vai enfrentar dentro do contexto da Europa Ocidental, né? Relembrando, a Igreja já tinha sofrido um grande baque ali por volta do século XI, quando a Igreja Ortodoxa acabou se surgindo e se desvencilhando da Igreja Romana, a Igreja Católica Romana do Ocidente. E hoje a gente vai ver então esse conjunto aí de contestações, né, de críticas que foram direcionadas à Igreja Católica e que acabou culminando no surgimento de outras igrejas, as igrejas protestantes. Antes disso, é bom a gente sempre começar com o contexto, né? Eu gosto dessa imagem aqui, né, para a gente entender a formação da Idade Moderna, porque como a gente estuda primeiro um evento e depois o outro, às vezes a gente perde um pouco a perspectiva de que vários desses eventos eles aconteceram simultaneamente. Então, se a gente observar que o século XVI ele estava vivendo um contexto, um cenário de efervescências muito grandes, o Renascimento em curso, que acaba impactando na reforma protestante também, a formação dos estados modernos, uma vez que a maioria deles, se ainda não estavam plenamente consolidados, estavam se consolidando ainda no curso do século XVI, e as grandes navegações que ainda não cessaram, né? A gente viu na última aula como que a chegada dos europeus aqui na América, né, vai gerar aí todo um contexto, todo um cenário de transformações. Então, quando a gente pensa, né, nesse contexto histórico para a reforma protestante acontecer, eu destaquei aqui três elementos fundamentais. Primeiro deles, a gente tem um fortalecimento do poder do monarca, o poder absolutista se consolida cada vez mais nas monarquias, o que vai trazer uma certa tensão entre, por exemplo, o Papa e esses monarcas. O segundo ponto, a burguesia se fortalece cada vez mais e com ela uma nova mentalidade de se ganhar dinheiro baseada no lucro. E guardem essa informação porque isso também vai ser um motivo de tensões entre burguesia e igreja católica. E por fim, um certo distanciamento da sociedade com os valores feudais. Se antes a Igreja Católica era soberana e conseguia consolidar os seus ideais, a sua ideologia dentro dessa sociedade, agora com o advento, né, o fortalecimento das cidades, as pessoas estão cada vez mais se desvencilhando aí de alguns valores feudais, o que traz para a Igreja Católica um problema, porque ela já não consegue mais se impor da mesma maneira como conseguia antes. E aí, o que eu estou chamando de reforma protestante, né? Primeiro ponto, são movimentos que buscaram reformar a Igreja Católica e a fé católica. Então, tem um objetivo de, bom, eles estão olhando para a Igreja, estão vendo que essa instituição não basta, ou enfim, não contempla mais os anseios políticos e religiosos de grande parte, de uma parte, né, de membros da Igreja, e o termo protestante é porque a gente vai ver que membros da própria Igreja Católica e pessoas que não tinham relação com a instituição vão protestar contra aquilo que eles chamavam, né, de um comportamento escandaloso da Igreja, da própria corrupção, da concentração de riquezas, e também vão questionar alguns dogmas estabelecidos pela Igreja Católica. No final das contas, o que eu estou querendo dizer com esse movimento? Vão surgir novas igrejas. Pessoal, cuidado, tá? A gente normalmente pensa na Igreja Católica, mas ela é um braço do cristianismo. Então não surge uma nova doutrina, uma nova religião. Surgem novas igrejas. E aqui eu vou falar para vocês mais precisamente dessas três: do anglicanismo, do calvinismo e do luteranismo, e vou mencionar um pouquinho sobre os anabatistas. Então vamos lá. Relembrando o que eu estou chamando de grande poder da Igreja Católica, né? Aqui eu coloquei para vocês 4 grandes eixos que a Igreja atuava. O eixo intelectual, que tem a ver com o controle da educação, da cultura letrada. Vamos lembrar que durante muito tempo a Igreja Católica foi responsável pelo controle das universidades. A questão espiritual, que tem a ver com o teocentrismo. Embora a gente viu nas aulas passadas que o Renascimento trouxe um choque com a mentalidade humanista e o antropocentrismo, mas não descartem o poder que o teocentrismo ainda tem sobre a sociedade europeia. Econômico, a igreja continua sendo uma grande proprietária de terras, uma grande senhora feudal, e a questão política, porque a igreja vai interferir diretamente nos reinos e
como ela tem um poder de influenciar a sociedade de fiéis, muitas vezes a igreja era vista como uma aliada da monarquia. E aí vamos para os fatores. Os fatores têm a ver com o que levou, né, a reforma protestante a acontecer, qual que era o cenário político, econômico e social daquela época. Então, o primeiro ponto, os valores renascentistas. Outras perspectivas a respeito da posição que o homem tem dentro do mundo surgiram a partir do movimento renascentista, principalmente ideais, como a gente discutiu nas últimas aulas, do antropocentrismo e do individualismo. Então, essa ideia de que o homem ele é capaz de se relacionar individualmente com a religião, ou mesmo que ele é capaz de acessar Deus de forma mais direta, sem precisar de um intermédio, por exemplo, de um padre, como era muito institucionalizado na Igreja Católica. O segundo ponto, a burguesia tinha o seu principal modo de ganhar dinheiro condenado pela Igreja Católica. O lucro por meio dos juros, que a igreja chamava de usura, era considerado um pecado. A igreja dizia que era uma forma imoral de ganhar dinheiro. Mas é aí que é curioso, né? Do mesmo jeito que a igreja aponta as contradições de outros grupos sociais, ela senta em cima das suas próprias. Afinal de contas, já vou pular ali para o quinto ponto, uma das maiores acusações que a igreja católica sofria nessa época era a corrupção e uma vida escandalosa que era levada pelo clero. Desde uma vida desregrada, então nós tínhamos padres e papa que não respeitavam, por exemplo, o celibato, né, que é o voto de castidade, ou o distanciamento dos valores cristãos, pessoas que ocupavam cargos dentro da Igreja Católica, mas que não se preocupavam com a doutrina. Além disso, dois comportamentos considerados escandalosos para a época. A venda de indulgência, que era a ideia da venda do perdão. Então, a Igreja Católica passou a cobrar valores, taxas, para que as pessoas tivessem o seu perdão garantido pela Igreja. E a venda também de falsas relíquias e das chamadas simonias, que era a venda de cargos religiosos. Então, tudo isso servia para que, com o mesmo dedo que a igreja apontava as contradições de outros grupos sociais, ela mesma não reconhecia as suas. A gente vai ter uma insatisfação da monarquia, afinal de contas, a gente viu o estabelecimento do poder absolutista. E se no poder absolutista o rei manda, como que ele vai aceitar a interferência política do Papa? Né? Se ele é absoluto, ninguém mais manda acima dele. Então, muitas vezes, Papa e monarcas vão entrar em conflitos, e a insatisfação da nobreza, que tinha um interesse em expandir as suas terras, mas como a gente acabou de ver, a Igreja Católica era uma das maiores senhoras de terra da Europa. E aí, em muitos estados, a possibilidade de confiscar as terras da igreja era real, caso o Estado rompesse com o poder da Igreja Católica. E aí a gente precisa pensar um outro assunto também, um outro aspecto. A gente precisa lembrar que a Igreja Católica é questionada desde o período medieval. A diferença, né, é que a reforma protestante acabou acontecendo em um contexto favorável para que os questionamentos surtissem efeito, e a Igreja Católica do século XVI, ela está muito mais abalada do que a Igreja Católica, né, do século XIV ou do século XV, como era a atuação desses dois caras aqui. Então, quando eu chamo de precursores da reforma protestante, eu estou querendo chamar a atenção para aqueles que já questionaram a Igreja Católica antes, mas que não acabaram conseguindo transformar esses questionamentos em um grande movimento. Aqui a gente tem o John Wycliffe. Ele foi o primeiro responsável, né, pela tradução da Bíblia para o inglês. E aí, pessoal, por que a tradução da Bíblia acaba sendo um ponto fundamental para a reforma? A Bíblia católica, ela era escrita principalmente em latim. Mas quem falava latim nessa época na Europa? Basicamente ninguém mais. O latim já era uma língua morta, né? Lembrando que era a língua falada no Império Romano e que depois, principalmente com o surgimento dos Estados Nacionais modernos, a gente vai ter também o surgimento das línguas nacionais. Então, o português, o espanhol, o inglês e por aí vai. E a Igreja Católica não queria a tradução da Bíblia por um simples fato de que quem fazia a interpretação da Bíblia é o padre, até hoje, né? Quem é católico sabe, o católico não tem o hábito de fazer uma leitura da Bíblia como, por exemplo, os evangélicos, os protestantes têm. Então, defender a tradução da Bíblia tem a ver com aquele sentido de aproximar o homem a Deus, né? De romper qualquer tipo de intermédio da relação entre Deus e o homem. E ele também defendia a leitura individual da Bíblia e a própria interpretação do indivíduo, que não necessariamente, na visão dele, precisava passar por um crivo de uma interpretação do padre.
E a gente tem o Jan Hus, que vai ser também o primeiro que traduz a Bíblia para o tcheco, e no caso do John Hus, o desfecho dele foi muito trágico, ele acaba sendo preso e condenado como herege pelo Tribunal da Inquisição, sendo morto na fogueira. E aí vamos falar dele, né? O Martinho Lutero, que vai ser, pessoal, uma pena que ó, comeu a imagem, mas enfim, eu vou arrumar isso aqui depois. O Martinho Lutero, ele vai ser considerado aí o grande pontapé inicial para a Reforma Protestante. Lembrando que o Martinho Lutero ele era um monge católico da Ordem de Santo Agostinho, então a crítica do Lutero parte de alguém que fazia parte do clero. Ele viveu né, no território da atual Alemanha, e aí lembrando por que eu não estou chamando de Alemanha. A Alemanha ainda não era um Estado nacional unificado. Na região da atual Alemanha, nessa época, era o Sacro Império Romano Germânico que vigorava, e tinha uma forte influência da Igreja Católica. O Carlos V, que era o imperador do Sacro Império, era um grande aliado da Igreja Católica. E o Lutero ele vai criticar principalmente a venda de indulgências da Igreja e a riqueza, a corrupção e a ganância da instituição. Só que, pessoal, a gente também tem que tomar um cuidado para não colocar o Lutero como uma espécie de mártir e de salvador. O Lutero tinha objetivos políticos por trás disso. Até porque grande parte dos príncipes, né, que governavam aqui ó, os principados do Sacro Império Romano, eles se ressentiam muito com a cobrança de indulgência, porque eles não conseguiam contribuir com o mesmo volume que monarquias já bem estabelecidas. Então, nesse contexto aqui, o Papa estava arrecadando dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. E aí esses príncipes se ressentiam dessa cobrança. Então, o Lutero ele vai vocalizar, em grande medida, a insatisfação desses príncipes da região do Império Germânico. E aí vem essa contraditória 95 teses. A gente sabe que o Lutero escreveu, mas existe toda essa ideia de que ele fixou as 95 teses na porta de uma igreja. Nós não sabemos exatamente se isso aconteceu e provavelmente não, mas o Lutero ele escreve essa tese. E aqui eu destaquei duas importantes. Quando ele diz que a maior parte do povo está sendo enganada pela promessa de que seus pecados estão sendo perdoados, e por que o Papa não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos a Basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis. Então aqui é o Lutero colocando o dedo na ferida, né? Por que a Igreja Católica está cobrando indulgência se ela é tão rica e é capaz de pagar pela sua própria basílica? E aí o Lutero, ele rompe com a Igreja Católica, ele vai ser excomungado, né? Excomungado é você ser expulso não só da igreja, mas tem a ver com uma ideia de expulsão da comunidade cristã. E isso, pessoal, ali no século XV, XVI, era algo muito grave, né? Afinal de contas, a gente tem que lembrar que é uma sociedade baseada na cristandade, por mais que os valores renascentistas tenham ganhado força. E aí o Lutero cria a sua própria doutrina, que vai ficar conhecida como luteranismo, e aqui eu coloquei 4 elementos fundamentais para a gente entender as defesas do Lutero. Primeiro ponto, o Lutero acreditava que a salvação viria pela fé, e não por boas ações ou por venda ou compra de indulgências. Então, se você quer ser salvo na vida eterna, você precisa acreditar. Segundo ponto, a leitura e a interpretação individual de textos sagrados. É por isso que o Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão. Ele acreditava naquilo que eu acabei de falar, né? De como que as pessoas deveriam ser capazes de interpretar a Bíblia por si mesmos. E apenas 2 sacramentos vão ser defendidos, o batismo e a Eucaristia. Além disso, o Lutero também defende o fim da exaltação de cultos de santos e imagens, porque na concepção dele os católicos louvavam tantos santos que meio que a igreja quase que virou um terreno politeísta, né? Os católicos meio que esqueciam de louvar a Deus e louvavam principalmente os santos. E qual vai ser o desfecho da reforma luterana? O Lutero vai ser excomungado pelo Papa, ele é convocado pelo Carlos V, né, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele foi convidado, né, a abandonar todas essas crenças, ele permanece fiel a elas. Por que o Lutero acaba escapando da perseguição católica? Lembra que eu falei lá atrás que os príncipes estavam apoiando o Lutero? E é justamente neles que o Lutero vai buscar refúgio e ele consegue, então, escapar aí da ira da Igreja Católica.
Só que as ideias do Lutero se espalham e vão inspirar revoltas camponesas radicais, porque os camponeses alemães, principalmente, eles tiveram a esperança de que o Lutero pudesse advogar pelas suas mazelas sociais. Mas lembrando, o Lutero ele está sendo apoiado pela nobreza alemã, então o Lutero ele vai apoiar a repressão a essas revoltas, levando ao massacre de milhares de camponeses na Alemanha. É daí que surge o anabatismo. O anabatismo seria uma leitura da doutrina luterana, mas mais voltada para as questões sociais. Se der tempo, depois eu falo um pouquinho sobre o anabatismo para vocês. E no final das contas, né, o Lutero acabou pedindo proteção dos nobres e foi contrário ao movimento organizado pelo campesinato. Lembrando também, tá, pessoal? O Lutero, ele tem escritos aí bastante antissemitas, ou seja, contrário aos judeus. Então é aquilo que eu falei, a gente tem que tomar um certo cuidado para não colocar o Lutero num pedestal de herói, né, de um pequeno lutando contra a gigante Igreja Católica, porque por mais que houvesse sim uma motivação religiosa por trás do movimento iniciado pelo Lutero, existem também objetivos políticos muito fortes por trás. No final das contas, a reforma se espalha, grande parte, né, o aporte físico que favoreceu o sucesso da reforma protestante vai ser a imprensa criada pelo Gutenberg no século XV, que é esse equipamento aqui, ó, que vai ser utilizado para imprimir rapidamente os escritos do Lutero e a Bíblia traduzida para o alemão, e basicamente a reforma se espalha em ondas e a gente vai ver nas próximas aulas como que a reforma chega em outros lugares. Na próxima, eu vou falar para vocês sobre o anglicanismo, sobre o calvinismo e sobre como que a Igreja Católica reage a todo esse movimento. Vou partir então o vídeo em duas partes para não ficar muito cansativo. Daqui a pouco eu volto para falar a segunda parte de Reforma Protestante. Um beijo para vocês, gente. Bons estudos.